Olá pessoas, tudo bom com vocês? Hoje eu queria falar sobre algo um pouquinho mais delicado. Você já se deparou com aquelas tretinhas de TikTok, Twitter, sobre tracing, cópia de artistas e você não sabe bem onde se embasar, do que fazer, se você deve ou não copiar coisas da internet, se você deve ou não se inspirar, o que é inspiração, o que é cópia, meu Deus, que loucura é essa? Porque todo mundo fala disso e ninguém sabe de nada. Hoje eu queria trazer esse assunto um pouquinho mais internamente aqui entre a gente, pra gente discutir isso um pouco e definir algumas coisas, né? Gostaria de falar um pouquinho disso como se fossem bons modos do nosso meio artístico, que eu acho que falta um pouco dessa ética entre a gente, e não é nem por mal, sabe? Às vezes é uma ignorância muito falha da gente, não saber se comunicar direito, não saber portar diante os artistas que nós gostamos, ou diante a admiração que recebemos de outros artistas. Uns aninhos atrás, isso era muito e muito falado no Twitter. Lá, quando eu comecei, na bolha de artistas do Twitter, era muito comum se deparar com esses alertas de plágio e eram discussões recorrentes dentro da comunidade. Foi acabando sendo ofuscada com o passar do tempo, né? Com essas IAs generativas, eu acho que a parte de cópia entre artistas ficou um pouquinho mais para baixo. A gente acabou se portando mais com a cópia dos robôs e das grandes indústrias pegando os artistas e se aproveitando disso, né? Mas isso ainda é uma pauta, e vira e mexe acontece de aparecer no Twitter coisas sobre isso. E não só pauta de cópia, tracing, plágio, não só isso, também era muito voltado para merchandising, né? Isso eu acho que ainda tá um pouco mais ativo, as pessoas acabam se incomodando um pouco mais com isso, porque tem a sua arte roubada e é colocado nesses sites de print on demand, sabe? Onde pessoas que nem necessariamente conhecem, sabe? Pegam sua arte, colocam em um site onde não precisa ter estoque previamente feito, sabe? Feito por demanda mesmo. Eu acho que não faz muito tempo eu vi um quadrinista no Twitter reclamando disso, sei lá. Não, eu acho que isso é mais recente, eu acho que é mais presente no nosso dia ainda, esses problemas de merchandising, e as pessoas dão uma devida atenção. Porém, esses problemas voltados para cópia, plágio, inspiração, o que é, o que não é, acho que foi muito deixado para baixo. Eu não uso muito TikTok, mas as poucas vezes que eu entrei lá, eu acabei me deparando com um vídeo ou outro também sobre. Então eu acho que ainda é uma pauta, mas é uma pauta muito perdida no espaço. E eu já queria definir aqui com você, meu querido telespectador, o que seria uma cópia, o que seria um tracing, o que seria um plágio, o que seria uma inspiração, né? E eu acho que são coisas diferentes ao mesmo tempo que são juntas, né? Você copiar um artista, copiar o estilo do artista, copiar o traço do artista, às vezes é muito voltado para isso tudo, né? Quando a gente está desenvolvendo nosso próprio traço, somos muito influenciados pelos nossos artistas que mais gostamos. Isso é normal, padrão da nossa vida. A gente desenvolver nossos traços do que a gente admira. Não tem nada problemático nisso. Geralmente, quando a gente começa a desenhar mesmo, quando nós somos molequinhos, criancinhas, pititicas, já a gente começa copiando o desenho da internet, copiando aqueles desenhos que a gente gosta, desenhando um Bob Esponja, desenhando um Homem-Aranha, um Sonic da vida. Eu era essa criança. E a partir disso a gente vai evoluindo e desenvolvendo novas coisas. E enquanto você, como artista, ilustrador, você quer evoluir sua arte, é muito normal você fazer estudo também. E a partir do estudo, copiando descaradamente outros artistas. E de novo, tem problema nenhum em fazer isso. Eu acho que é um consenso geral em artistas que a gente utiliza a cópia para ter um estudo normal. Nem tudo sai da nossa cabeça. Para a gente conseguir ter nossos desenhos autorais de imaginação, é necessário que a gente crie uma base antes, né? Através dos nossos estudos. E aí que vem essas práticas de copy e tracing. Geralmente. O tracing tem um caso à parte, mas daqui a pouco eu falo sobre ele. Mas é aí onde entra esses aspectos. No intuito da gente estudar, a gente acaba copiando essas artes, essas pinturas, essas fotos que a gente vê por aí, no Pinterest, no Twitter mesmo, no Instagram, e a gente utiliza isso para criar repertório próprio. Tranquilo, suave, eu acho que ninguém vê problema nisso. Só que aí vem a grande questão. Você faz esse estudo e você tem a necessidade de publicar ele, seja porque você adorou o estudo, você acha que você teve um bom resultado, seja porque você acha que você está evoluindo bem dentro dos seus estudos. Quando você for publicar isso, não é só publique o desenho que você fez. Porque geralmente, o padrão que eu reconheço de quando tem esse tipo de problema é exatamente isso. As pessoas publicarem por publicar, não prestarem um respeito com a referência da pessoa, né? Com a referência pra arte. Aqui estou falando de casos ok, sabe? Outro caso muito comum que as pessoas entram em debates por aí, que não sei o que lá, é sobre tracing também, né?
E o tracing é outra prática que vem aí pra agilizar o processo de muitos artistas, e eu particularmente não vejo problema. Tem um artista que eu gosto bastante no Twitter, que ele faz algumas artes de baioneta e personagens de videogame no geral. Eu vou colocar aí na tela alguns exemplos. E as artes dele são feitas em cima de tracing também. Mas isso não diminui a arte dele de uma forma. Dado que hoje em dia, pra gente conseguir lidar com o algoritmo, às vezes é necessário a gente ter métodos pra conseguir desenhar mais rápido. E o tracing vem pra isso. Você traçar um modelo 3D, traçar uma foto pra fazer um cenário, fazer esse tipo de coisa, às vezes tá tudo bem. Que também, depois, eu acho que só tem pra mim, aí vem um aspecto muito importante também sobre respeito, que entra no tópico anterior, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente também. E usando o tracing, eu acho ok também, razoável, não vejo muito problema. Tem gente que faz uma alarde muito grande pra tracing, mas grandes mangakas aí da indústria utilizam tracing pra fazer alguns mangás também. O tracing é uma prática muito aceitável também, desde que você modifique seu modelo, desde que você tire sua própria foto. Eu vejo que as pessoas não têm problema nenhum com isso. Tirar foto de referência sua mesmo, às vezes tá com problema de desenhar alguma mão, alguma pose, você tira uma foto sua e traça por cima. Mano, provavelmente ninguém vai dar a mínima pra isso, tá ligado? Vão achar ok, razoável, vão aceitar e bola pra frente. E agora a gente entra na problemática do plágio. Onde que usar essas inspirações, usar essas cópias e esses traces, então se torna um plágio? Quando você passa a utilizar dessas suas referências bases como uma arte sua, sendo que você sabe que não é sua. O estilo não é seu, provavelmente, o traço não é seu, a pose não foi ideia sua, você pegou tudo pronto da internet, tudo pronto de alguém que teve essa ideia primeiro. E aí que entra a grande problemática, onde se tem todas essas discussões entre as pessoas nesse meio, né? Eu sigo um artista no Twitter, que é o Koch, o Félix, melhor dizendo. Ele é o artista das thumbnails do Scotonauta. Ele é um ótimo artista, o estilo dele é muito único, é muito nítido e muito referenciado também a arte dele. Ele faz uma pintura com hard brush magnífica, assim. Enfim, impecável. E outro dia ele postou numa thread no Twitter falando sobre um caso meio chato que aconteceu com ele, onde um artista plagiava as artes dele. E ele fez uma thread se explicando um pouco sobre isso. Inclusive, obrigado, Félix, por ter permitido eu citar o seu caso aqui. Eu perguntei pra ele lá no post, ele falou que tava tudo belezinho, então está aqui o vídeo saindo finalmente depois de algumas semanas, quase meses. E na thread ele fala bastante sobre como você traçar, copiar um estilo, é muito diferente você se referenciar de alguma coisa. E isso é verdade. O Félix mesmo é uma inspiração pra mim, de uma certa forma, porque eu gosto muito da pintura dele, e é uma pintura que eu me referencio muito. Eu quero chegar naquele aspecto parecido em algum momento, só que caracterizado da minha forma. Só que no caso, o artista que estava utilizando acabou copiando as artes do Félix de alguma forma, fazendo artes em cima de poses e artes feitas do Félix, só que utilizando para si mesmo, sem referenciar o Félix. Ele só tava pegando mesmo, passando por cima, fazendo as mesmas poses, replicando o estilo de pintura, o estilo da anatomia do Félix, que é muito único, então é muito, muito fácil de perceber. Até ele coloca lá na thread, eu não vou colocar os desenhos aqui na tela, porque já tem a thread do Félix lá no Twitter. Se você quiser ver, vai lá, eu vou deixar o arroba do Félix aí, não é um post muito antigo dele, você vai achar o post e ver você com o que o Félix fala também sobre o que ele pensa. Até o estilo chibi dele é muito parecido, que tem uma arte que ele acabou copiando, enfim. São coisas ali que você nitidamente vê, colocando uma arte por cima da outra, você vê que é bem a mesma coisa. Eu acho que o cara realmente pintou, sabe? Tipo, não sei se foi por cima ou se olhando, porque tem uma arte ou outra que, tipo, quando coloca por cima tem só certas diferenças, mas nitidamente o cara pegou a arte do Félix e copiou, mudando a cor do cabelo, mudando um pouco a feição do personagem, da arte dele, né? E aí que eu acho que entra um grande problema, a falta de referenciação, ele usar como se aquela arte fosse dele, como se fosse uma criatividade do zero dele, sabe? Tipo, não é, sabe? Não, é muito nítido como aquela pessoa tava copiando as artes do Félix. É uma cópia, assim, muito escrachada no sentido, porque é uma pintura muito... A utilização das transições, enfim, é tudo muito parecido. Eu vou ler aqui um tweet dele dessa thread, que eu acho que é muito, muito legal, que é um ponto de vista do Félix. Que é comum você querer estudar os estilos dos outros artistas para desenvolver o seu próprio, mas usar essas artes como próprias para vender portfólio ou qualquer outro meio de propagação que dê a entender que esse trabalho é seu é muito errado. E que... Lembrando,
poses iguais, cores parecidas, não são necessariamente cópias. Na internet a gente utiliza muito da mesma raiz de referência, né? É muito comum, eu, tipo, às vezes faço uns estudos meus mesmo aqui em casa, eu pego muito do Pinterest, e às vezes eu vejo uma pessoa postando um desenho que é nitidamente usando a mesma referência do Pinterest, sabe? E tá tudo bem, isso não significa que a gente tá copiando um ao outro, sabe? São estilos diferentes, são aplicações diferentes, são coisas diferentes. Mas então, o problema dos artistas, eu tenho que parar de fazer isso, parar de copiar, de estudar, fazer esse tipo de coisa, parar de postar isso nas redes sociais completamente? E eu absolutamente acho que não. Acho que são práticas muito úteis na parte de aprendizado e isso realmente ajuda a gente a evoluir como artista em algum certo ponto. No meu Twitter, no Instagram mesmo, você vai se deparar com muitos estudos, sabe? Que eu faço. Só que eu acho que o único ponto é que a gente tem que aprender a ter respeito, sabe? Na internet. Respeito com fotógrafos, respeito com modelos, respeito com artistas. Pegar uma arte de referência, uma fotografia, uma modelo de referência para fazer uma arte é algo muito prestigioso para a pessoa também, sabe? Eu fazer o desenho, publicar, falar quem é a referência que eu utilizei, mostrar quem é a referência que eu utilizei, não diminui o engajamento, não vai fazer com que eu seja menos artista, sabe? E eu venho propor você a fazer isso. A partir do momento que você tá fazendo um estudo, achou ele muito legal, quer postar, seja cópia de traço de alguém, seja manutenção de anatomia, desenho gestual, seja qualquer coisa que você está utilizando de referência, você vai publicar? O que te impede de falar quem é o artista, quem é o modelo, quem é o fotógrafo que tirou a foto, sabe? Hoje a gente tem ferramenta muito fácil que nos ajuda a achar as raízes das nossas referências. Você às vezes pega do Pinterest, é repost de repost de repost de repost. Não vai simplesmente pegar o link do Pinterest e colocar lá. Mas pega a imagenzinha do Pinterest lá, coloca no Google Lens. É muito fácil de você achar a referência base daquilo. E se você não achar, porque, sei lá, é muito underground. Outro dia eu peguei uma arte de referência, que era um postcard japonês que não tinha artista. Eu só achei uma pessoa vendendo num site chinês. Eu fiquei tipo, mano... E aí, eu vou lá e publiquei a arte original junto, num comentário, sabe? Se for no Instagram, posta, tipo, scrollando, marca o artista lá também, sabe? A pessoa que você utilizou de modelo. Vira e mexe, eu faço algum desenho usando referência do Pinterest, eu quero procurar um modelo, eu só jogo no Google Lens. As fotos são muito famosas que estão lá no Pinterest, sabe? É muito normal de você conseguir achar o Instagram, o perfil oficial da pessoa, e às vezes você acha até mais referências dentro daquela pessoa que você gostou, daquele artista que você gostou, enfim. Tem um desenho da Miko que circula muito no Pinterest também, que eu acho muito legal, que é uma pintura, assim, meio realista da Miko e tudo mais. A pintura daquele negócio eu acho impecável. Fui fazer um estudo também. E quando eu fui publicar a foto do estudo que eu fiz, falei quem era o artista, onde que dava pra encontrar ele, eu coloquei a arte original também, que é minha referência, sabe? Deixar explícito, essa obra não é minha. Deixar na legenda, estudo feito em cima de arte, estudo feito em cima de foto de fulano. Você não é menos artista por isso, sabe? Aceite, abrace as pessoas. Geralmente quando você marca alguém, etc., a chance da pessoa repostar, da pessoa te reconhecer, agradecer pelo desenho é muito alta também, sabe? Ainda mais quando essas fotos mais famosinhas assim. Se dê a liberdade, sabe? Tipo, você fazendo uma arte assim, você vai ser visto muito mais como um profissional do que um mero amador que vai estar copiando gente por aí na internet, sabe? E um ponto importante também, que o Félix chegou até a falar na thread, é de separar, sabe? O que é estudo de trabalho pessoal seu também. Evitar colocar estudo em portfólio. Não tem problema colocar estudo em portfólio também, mas se você tá fazendo esse tipo de estudo, de cópia, etc., não coloque portfólio, evite essa dor de cabeça, sabe? Tipo, o trabalho não é seu, não é criatividade sua, não é coisa sua. Colocar esse portfólio não vai levar muita coisa. Colocar estudo pessoal seu, de evolução de trabalho, etc., essas coisas são interessantes de colocar em portfólio. Eu vejo alguns artistas falando sobre. Eu concordo com isso, na verdade, porque te dá uma visão de quem você é, como você estuda, como você evolui. Mas esse de cópia, evita colocar. Coloca só o trabalho pessoal seu, trabalho do zero seu, assim, porque o portfólio é seu também, sabe? São os seus trabalhos. E mesmo que você não seja profissional na área, você não tenha essa ideia de criar um portfólio pra isso, você só faz isso por hobby, mas você ainda assim posta no Instagram, no Twitter,
faça isso, sabe? Tenha respeito. Faça o que você gostaria que fosse feito contigo. Se alguém tá te usando você como referência, eu acho que o mínimo que você gostaria é que te referenciassem sobre a referência que tá sendo usada, sabe? Colocar um arroba, colocar arte original junto. Nada disso afeta ninguém, só ajuda todo mundo sai feliz e alegre, tá ligado? Vamos se ajudar. Somos todos artistas independentes, pobres e lascados. De novo, queria agradecer ao Félix por poder referenciar a threadzinha dele. Eu já tava pensando em fazer esse vídeo, ele postou aquela thread, eu li, me deu mais vontade ainda de fazer esse vídeo, tá ligado? Já falando sobre esse negócio de fazer vídeo e tal, que do nada eu tô voltando aqui. Eu parei um pouquinho de fazer as coisinhas pro canal, porque a faculdade tinha me apertado um bocado. Tava no fim de semestre, bastante trabalho, bastante coisa pra fazer. E provavelmente isso vai acontecer de novo, tá? Então, tô aproveitando agora que eu entrei em período de férias da faculdade. Vou fazer alguns videozinhos, vou tentar adiantar alguns pra, tipo, conseguir fazer alguns ainda quando eu voltar à faculdade. Mas provavelmente no fim do ano vai voltar a ter um pequeno hiato. Não estranhem, eu voltarei depois novamente firme e forte, gravando mais e mais vídeos. Estou estudando para fazer alguns vídeos ainda desse período agora, que eu tô querendo dar uma evoluída, assim, no conteúdo, tá ligado? Que eu já tava ficando meio chato do que eu tava fazendo. Mas vamos levantar. Estou pra já... Às vezes eu atualizo lá o plano de comunidade, quais são minhas ideias, o que eu tô fazendo, o que eu não tô. Tem um vídeo aí que eu vou fazer de referências no YouTube, em que eu tenho pessoas que eu gosto bastante de acompanhar. Tenho mais vídeos mostrando sketchbooks, que eu acho interessante também. Aqui tem tô terminando esse sketchbook aqui, eu acho que esse ano ainda eu acabo, se pá não também, talvez for ano que vem. Aí eu faço um sketchbook tour desse depois. Mas eu quero terminar esse sketchbook depois de eu finalizar o sketchbook tour dos meus antigos. Que ainda tem alguns, hein, galera? Eu acho que tem mais uns 5, então tem vídeo aí só de sketchbook. Os outros 2 anteriores vocês gostaram, até fico feliz por isso. Mas é isso. Um beijo pra você, obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Se inscreve no canal, dá um like se você curtiu o vídeo. Segue o Félix lá no Twitter. Segue no Instagram também, pode me seguir também, eu aceito essas migalhas. E deixa seu comentário aí, sugestão de vídeo, se vocês estão... Como vocês estão, sei lá, comenta qualquer coisa aí, tudo ajuda. Um abração pra vocês e te vejo no próximo vídeo. Copiei isso da Reply sem querer. Seguem a Reply, copiei o final de vídeo dela.